Então vamos agora aos apoios a Lula e Bolsonaro entre os presidenciáveis que concorreram no primeiro turno. A gente traz aqui os apoios dos candidatos que participaram dos debates, só para ficar bem evidente. Ciro Gomes, do PDT, declarou apoio a Lula. Simone Tebet, do MDB, também declarou apoio ao ex-presidente Lula. Soraya Tronic, do União Brasil, adotou uma postura de neutralidade. Padre Kelmon, do PTB, apoia Jair Bolsonaro. Lembrando que Felipe Dávila, do Novo, não assumiu publicamente qualquer posição em relação à disputa do segundo turno. Vamos começar pelo Gustavo Uribe. Uribe, está aí a correlação de forças de cada lado. Diríamos que essa é a semana para fazer isso, né? Até quando, Uribe? Você acha que, amanhã começa o horário eleitoral, já terminam esses apoios ou isso vai prosseguirá em paralelo? Pelo menos até o começo da semana que vem, Sidney. Mas aí é colocar o pé na estrada, como você costuma dizer aqui todo dia. Aí é o momento de buscar votos. É por isso que as campanhas já programam esse movimento. Começou hoje, Luiz Inácio Lula da Silva no Grande ABC, berço político do PT. Jair Bolsonaro vai daqui a pouco a Minas Gerais, no encontro com Romeu Zema. Minas Gerais, como a gente sempre fala, é estratégico. Se fosse o tabuleiro do UOL, seria Europa. Quando você conquista a Europa, você costuma ganhar o jogo. Então é justamente onde ele deve focar. Jair Bolsonaro já disse que deve ir pelo menos 3 ou 4 vezes para Minas Gerais nesse segundo turno. E aí há expectativas do final de semana, expectativa de mapa eleitoral. Jair Bolsonaro deve focar no Pará. E por que Pará? É uma tentativa de participar do Círio de Nazaré, que é um evento católico tradicional. O Pará deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, então uma tentativa de virar alguns votos. E aí Lula se foca em Minas Gerais, nessa tentativa de conseguir também aumentar a sua vantagem, ou pelo menos manter a sua vantagem no segundo maior colégio eleitoral do país. Então estes apoios ficam nessa semana, no máximo no começo da semana que vem. Depois é o momento de colocar o bloco na rua e fazer campanha de fato, de local em local, cidade a cidade, eleitor a eleitor, porque afinal de contas é isso que faz a diferença na hora do voto, não muito esses apoios. Ô, Leandro, esses apoios entre presidenciáveis, neles, somados os terceiro e quarto lugares, a gente tem aí cerca de 8% dos votos. Padre Kelmon, que apoia Jair Bolsonaro, teve menos, inclusive, que um deputado federal mais votado. Mas, tirando esses Padre Kelmon, os dois, Ciro e Simone Tebet, tem uma porcentagem muito grande dos votos. Mesmo assim, a gente tem visto um ex-presidente Lula que não está descansando, não considera esses votos ganhos. Explica essa lógica para a gente. Não são ganhos, né, Luciana? Não são votos ganhos, nem os do Lula, os que o Lula espera receber do Ciro e da Simone Tebet, e nem os que o presidente Jair Bolsonaro espera receber do Rodrigo Garcia, do Cláudio Castro, do Ronaldo Caiado. O apoio, ele garante um voto só, que é o voto da pessoa que está declarando esse apoio. O Arthur Lira, óbvio, ele tem uma influência grande no estado dele, no Alagoas, mas ele sozinho, ele vai conseguir, se ele não for para lá fazer campanha, trazer mais eleitores para o presidente Jair Bolsonaro, essa lógica dos apoios, nem para um lado nem para outro, é preciso que se diga, ela garante que esses eleitores vão aderir automaticamente às candidaturas que estão colocadas, né? O que a gente vai ter agora é muito trabalho de quem se dispôs a entrar na campanha de cabeça. E aí vou trazer para o Rio de Janeiro, porque é o que eu tenho apuração, né, para trazer daqui a pouco. Os personagens da política do Rio que entraram em campo para defender Lula e Bolsonaro, esses dá para a gente dizer que mergulharam de cabeça. Vou citar aqui rapidamente 2 para não entregar tudo. Cláudio Castro, do governador do estado do Rio, foi a Brasília e prometeu empenho ao presidente Jair Bolsonaro, marcou reunião com todos os deputados do PL para amanhã para definir logística, quer fazer comício, quer trazer o presidente, tirar o presidente de Copacabana, gerar outras imagens para o presidente aqui no Rio de Janeiro. Mesma coisa, Eduardo Paes, André Siciliano, líderes do Rio de Janeiro também, prefeito da capital, candidato derrotado ao Senado, mas presidente da Assembleia do Rio, que vão para campo para tentar virar voto, para tentar trazer, por exemplo, o eleitor de Simone Tebet e Ciro Gomes do Rio para perto do ex-presidente Lula. Esses apoios, eles não são declarações de apoios, né? Elas não garantem imediatamente votos, mas elas podem, com a operação da máquina pública, por exemplo, ajudar um eleitor que num primeiro turno, em Minas Gerais,
vezes. Escolheu Romeu Zema e Lula. Esse voto aconteceu em Minas, os dados mostram isso. O Zema, agora, a simples declaração dele não garante que o voto vai ser diferente desse eleitor no segundo turno, mas uma política local bem feita, uma adesão ali, uma conversa política bem feita pode virar esse voto da mesma maneira que pode acontecer no Rio de Janeiro também. Então, esses apoios, claro, eles são fundamentais. Você ter palanque é importante para você mostrar capilaridade, mostrar força, mas lembrando, né, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 sem nada disso. Muitos governadores nas eleições passadas foram eleitos sem ter esses apoios todos. O presidente da República até teve em 2018. Então, a política, né, ela não é necessariamente um caminho absolutamente coerente, né? A Simone Tebet ter declarado voto ao Lula não necessariamente significa que os eleitores dela irão também junto com o ex-presidente. Daí o desejo da campanha do Lula, só para fechar esse exemplo, que a Simone Tebet participe mais para fidelizar esse voto. Agradecemos aos dois.